Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que na verdade, é uma mentira que é muito repetida. Muitas pessoas simplesmente acham que é verdade ou simplesmente nunca pararam para pensar sobre isso. Mas é bastante repetida, eu já ouvi isso muitas vezes. Essa mentira é a afirmação de que nome próprio não se traduz. É muito provável que vocês já tenham ouvido isso alguma vez, que nome próprio não se traduz. Isso não é verdade. Vamos parar para pensar um pouco sobre isso. Ao longo da história, a gente sempre traduziu nomes próprios, tá? Os nomes próprios eram traduzidos ou então eram adaptados. Isso sempre foi feito, tá? Nomes próprios podem não ser traduzidos. Se você quiser, você pode não traduzir, ou você pode também traduzir. Você tem essas duas opções, tá? Vamos analisar um pouco isso. Como eu falei, ao longo da história, os nomes próprios sempre foram traduzidos, né? Qualquer autor, se você for ver os autores medievais, eles tinham um nome próprio na língua nativa deles, mas quando eles escreviam em latim, eles usavam a forma latina do nome deles. Quando escreviam em alguma outra língua, usavam a forma do nome deles naquela língua. Os nomes, eles eram, sim, sempre adaptados ou traduzidos. Tá? Isso, há muito tempo, isso sempre foi assim, na verdade. Então, vamos pegar um exemplo assim bem antigo, como... Vamos pegar um exemplo bíblico, tá? Você vai ter nomes no Novo Testamento como o nome de Pedro, tá? O nome dele em aramaico, tá, seria Kefa, que significa pedra, tá? Kefa. Esse nome, Kefa, ele era adaptado para o grego, tá? Com a forma de Kefas, ou então Kifas, dependendo da pronúncia utilizada. Tá? Vou usar principalmente a forma Kifas. Então, você tinha. Então, o que é que a gente adaptou aí? A principal mudança foi o acréscimo desse S no final. Então, tinha Kefa, um nome aramaico muito comum, os nomes aramaicos acabarem assim com A, os substantivos aramaicos. Muitas vezes isso é o artigo, né, o determinante da palavra, às vezes pode ser simplesmente uma parte da palavra em si, mas. Bem, temos aí o nome aramaico Kefa, acabado com A, nesse caso. E a gente chama. E ele passa o programa como que faz. O que aconteceu aqui? Simples. Foi acrescentado um S ao final, porque esse S, na verdade, ele pode até aparecer ou desaparecer no nome grego. Você vai encontrar a forma que faz, mas você pode encontrar que fa também em grego, vai variar. Porque esse S, na verdade, é um elemento gramatical do grego, presente normalmente, presente na maioria dos nomes masculinos, que indica que é um nome masculino que está no caso nominativo, que é o sujeito. E aí ele pode perder esse S e tudo em outros casos, tá? A gente vai ver isso depois. Então, você tem o nome aramaico Kefá, você tem a forma grega desse nome, uma adaptação para Kifás, e você tem até a tradução, porque Kefá significa pedra. E se você traduzir, você vai ter aí Petros, em grego. Então aí é uma tradução do nome. E ele usava esse nome grego, Petros, quando é um nome que aparece escrito no Novo Testamento, ou seja, as próprias pessoas daquela época, quando usavam o nome dele assim em outra língua ou escreviam, podiam usar a forma traduzida, ou pelo menos a forma adaptada do nome, que faz, que não é o nome em aramaico. A mesma coisa a gente vai ver no nome Jesus. Em aramaico a gente teria o nome Yeshua, tá? Ele acaba com um som gutural, ó, Yeshua, e tem o som de sh, né? Yeshua. Nesse caso, quando eles iam escrever esse nome em grego, provavelmente o próprio Jesus, se fosse falar em grego, e as próprias pessoas que escreveram o Novo Testamento, quando escreveram em grego, usaram uma forma adaptada do nome Yeshua. E qual é a adaptação? Primeiro, o grego não tem o som gutural final, então não dá para fazer Yeshua com o som gutural, então esse som desaparece. Muitas pessoas, quando vão dizer em português, dizem Yeshua,
né, com um som de A simplesmente. Não é o som que tinha lá, não, era um som gutural de A letra Ain, Ain. Então o som é de A, Yeshua. Esse som some em grego. Além disso, o som de sh não existe em grego. Então não dá para fazer Yeshua, ficaria simplesmente Yesu, Yesu. Tá? Então você vai ter aí o sh se transformando em s. Por quê? Porque o grego não tem esse som. Do mesmo jeito que as pessoas transformam, quando tentam pronunciar Yeshua, em português dizem Yeshua, com som de A. Por quê? Viram A? Porque a pessoa não tem o som gutural de A. Tá? Então colocam um A no lugar. Então os gregos também não tinham o som de sh, eles tinham o som de s. E até hoje os gregos fazem isso. Se o seu nome, por exemplo, for Alexandre, e você for na Grécia, e você pedir para eles pronunciarem Alexandre, eles vão repetir Alessandre, porque eles não têm o som de sh. A gente faz isso. A gente faz isso. Por exemplo, a gente não tem em português palavras que acabem com o som de K. Então, se vier alguém chamado Jack, os brasileiros não vão chamar ele de Jack, vão chamar ele de Jack. Colocar um I no final. Por quê? Porque a gente não tem palavras acabadas com o som de K, então a gente adapta a fonética. Jack viraria Jack. Do mesmo jeito que Yeshua perde o gutural final, porque não tem em grego, e o sh vira s, fica Yesu. E o que acontece? Você coloca o S no final, do mesmo jeito que colocou em Kefá, que virou Kefás. Então, Yesu vai virar Jesus, que o S é só o marcador de uma palavra masculina, no singular, no caso nominativo. Mas se for o objeto direto da frase, então você não vai ver Yesu, Jesus, e sim Yesun, com um N marcador de objeto direto. Ou pode ser também Isus ou Isun, dependendo também da pronúncia utilizada. Né? Tem diferentes pronúncias para o grego, posso falar sobre isso em outro vídeo. Né? São pronúncias de diferentes épocas. Vou continuar usando a forma Isus e Isun. Também pode ser Isu, simplesmente, sem consoante final, quando for no possessivo, por exemplo. E é isso, certo? Então você tem aí os próprios, né, o próprio Jesus ou as pessoas da época, quando escreviam em grego, usavam a forma adaptada ao grego do nome, tá? Porque o grego não tem som de sh, o grego não tem gutural, o grego precisa da consoante final, lá do S final, para marcar o nominativo masculino. Então você tem a forma Isus para Yeshua. Você tem a forma Kifás para Kefá e tem até a forma Petros traduzida. Isso sempre foi assim, né? Se você for, a gente faz isso até hoje, por exemplo, autores como Jules Verne, a gente chama de Júlio Verne, ou Julius Caesar de Roma, a gente chama ele de Júlio César, tá? Então a gente traduz nomes, a gente traduz, a gente adapta nomes, isso sempre foi feito, não só de pessoas, também nomes de lugares, a gente faz a mesma coisa, tá? Então, resumindo, nome próprio se traduz sim, tá? E aí você vai ter Jesus, né, o nome de Jesus, que aí ele passa para o latim como Jesus. Aí em latim, ao longo da Idade Média, né, o som do ye, ele vai se tornando fricativo, né, ele vai mudando ye, je, G. E o som do S entre vogais se sonoriza, então o que antes era Jesus se torna Jesus, e a gente também tem uma mudança da posição da sílaba tônica, vai ficar Jesus, que é como a gente usa o nome hoje em português. Então, Jesus é simplesmente a adaptação fonética e a continuação histórica do mesmo nome. É basicamente o mesmo nome com um sotaque diferente, com uma pronúncia diferente, perdendo a gutural, sonorizando o som, do mesmo jeito que a gente pegaria um nome com Jack e diria Jack, né? Ou faria adaptações assim desse tipo com outros nomes estrangeiros, então a gente está simplesmente fazendo a mesma coisa, sabe? Às vezes, nesse caso, é uma adaptação, né? Você só adaptou o nome para a fonética da outra língua, né? Os próprios falantes nativos, né, por exemplo, as próprias pessoas daquela época usariam pronúncias diferentes para seus próprios nomes, falando em diferentes línguas, então isso é totalmente natural. E às vezes, como eu falei, até traduz o nome, né, por um nome diferente, mas que tem o mesmo significado. Às vezes, pode ter até um significado diferente, mas uma sonoridade parecida. Então, tem muitos... Isso sempre aconteceu ao longo da história, tá? Então, resumindo, nomes próprios são sim traduzidos.
É obrigatório traduzir? Não, não é obrigatório. Você pode traduzir, você pode não traduzir, tá? Você pode, às vezes, só adaptar para a pronúncia de uma outra língua, tentando mudar o mínimo possível. Isso acontecia também naquela época. Por exemplo, o nome Jacó, certo? Em hebraico, Yaakov. Quando ele é escrito em grego, Yaakov, você vai encontrar ele em duas formas diferentes em grego. Você vai encontrar ele na forma Yaakov, escrito assim mesmo, Yaakov, com iota, alfa, kappa, ômega e vita, né, ou beta. Então, Yaakov. Mas você também encontra a forma Yakovos, certo? Também é possível pronunciar Yakovos ou Jacobos. Então, na forma Yaakov, em grego, você está simplesmente pegando o Yaakov hebraico e tentando adaptar o mínimo possível, tá? Ainda adapta um pouco, porque, na verdade, o nome tem o Ain, então seria Ya, tem um Kof, né? Então seria Yaakov, tem Yaak, e depois tem o som do Kof, Yaakov. Então, não tem como transformar, passar Yaakov para o grego, então ele passa como Yaakov. É o mais assim, parecido que dá para colocar, né? Então, mesmo se tentar adaptar o mínimo possível, ainda vai adaptar. Então, Yaakov vira Yaakov. E aí tem a forma Yakovos, acrescentando os no final. O O vai servir como uma terminação vocálica e o sigma final vai fazer a mesma coisa que faz em Isus e em que faz, uma terminação masculino, que permite você marcar o nominativo masculino, singular daquele nome, torna a palavra declinável. Enquanto Yaakov é indeclinável, ele não muda, não permitindo assim você fazer as marcações de sujeito, objeto, possessivo, que são bem importantes em grego, a forma Yakovos, sim, permite. Então, Yakovos é uma forma adaptada. Veja, Yaakov pode passar para Yaakov, uma adaptação menor, Yakovos, adaptação maior. O nome Kefá poderia passar para Kifá. Poderia, uma adaptação menor, mas a gente vê que faz com o acréscimo do S final, e tem até Petros, tradução mesmo. Yeshua passa para Jesus, tá? Então, entendem? Então, sim, nomes podem sim ser traduzidos, eles eram traduzidos, eles sempre foram traduzidos. Recentemente, no entanto, né, faz pouco tempo relativamente, surgiu a moda de não traduzir mais nome próprio, tá? Então, na atualidade, não é mais tão comum traduzir os nomes. Então, eu, por exemplo, que sou Estevão, se eu for para a Grécia, eu poderia, na Grécia, usar o nome Stefanos. Isso era o que normalmente teria sido feito ao longo da história. Eu simplesmente usaria o nome Stefanos, na Grécia, que é a versão grega do meu nome. Só que hoje em dia, o mais comum se eu for para lá, eu simplesmente pegar meu nome, Estevão, transcrever os sons mais ou menos para as letras gregas e usar, sei lá, Estevam, em vez de Stefanos. Poderia usar Stefanos? Poderia, claro, isso é o que sempre se fez ao longo da história, mas posso simplesmente adaptar, mais ou menos, e usar a forma Estevam. O que é curioso, porque Stefanos é um nome grego. Então eu estaria usando em grego uma versão, uma adaptação ao português de um nome grego. Se eu usar Estevam, eu poderia usar Stefanos, literalmente, que é o nome original em grego, por exemplo. Então, resumindo, nomes próprios, sim, se traduzem, nomes próprios se adaptam, isso só não é obrigatório, tá? Hoje em dia, como eu falei, tem mais a moda de não traduzir, de não adaptar, ou de adaptar o mínimo possível, adaptar só alguns sons, alguma coisa assim, tá? Mas, como eu mostrei, ao longo da história, a gente traduzia, a gente adaptava, os nomes próprios era assim que eles funcionavam. Então, essa história de nome próprio não se traduz é só uma mentira que se popularizou, tá? Então, agora você já sabe. Se você ouvir isso de novo, você já sabe que isso não é verdade, tá? Essa história de que nome próprio não se traduz, totalmente falso, tá? Tanto nome de pessoas como nome de lugares, você vai ver que tem traduções e adaptações, tá? Então, bem, esse era um vídeo mais informativo, né, para combater essa desinformação, essa mentira que se popularizou.
e tentar também dar exemplos, mostrar como foi ao longo da história, né, que tem figuras históricas. A gente conhece nomes como Platão, que em grego seria Platon. A gente conhece Aristóteles, que seria Aristoteles. Todas são versões adaptadas, né? Você teria também personagens como nomes hebraicos que passam para o grego e adaptam sons, como os que eu mencionei, nomes hebraicos, nomes aramaicos. Então, resumindo, nomes próprios, sim, podem ser traduzidos, isso não é obrigatório, claro, mas você pode sim traduzir e pode sim adaptar. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Se vocês ainda não soubessem, agora vocês sabem, tá? É uma informação nova. Espero que tenham gostado. Até mais. Abraço.